Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos refletir na palavra do Senhor. E hoje, como foi dito, nós estamos iniciando o mês da campanha de missões mundiais. E que, na verdade, tem um tema um tanto quanto interessante. Vamos completar a missão. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, iremos ler apenas o versículo 19. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Irmãos, como batistas, nós temos uma grande tradição no envolvimento com missões. E quando nós falamos, irmãos, em missões mundiais, eu tive o privilégio de estar em Recife, na Convenção Batista Brasileira, e pude ouvir os relatórios das juntas, da Junta de Missões Mundiais, da Junta de Missões Nacionais. E graças a Deus, irmãos, nós como batistas conseguimos impactar o mundo através da expansão do reino de Deus. Quando a gente olha os relatórios, Juntas de Missões Mundiais tem muitas coisas que não podem ser ditas, porque nós sabemos que eles atuam em países que o evangelho é perseguido. É animador os relatórios que nós podemos ouvir das juntas que nós fazemos parte. Mas sabe, irmãos, como batistas e até mesmo como evangélicos, muitas vezes nós carecemos de uma identidade. Muitas vezes nós carecemos de um compromisso maior na obra para a expansão do reino de Deus. E se você pode até se perguntar agora, mas qual é a nossa identidade? Irmãos, a nossa identidade é apenas a fidelidade às Escrituras Sagradas. A nossa identidade como cristãos se resume na fidelidade ao que a palavra de Deus nos ensina. É a única coisa que nós precisamos ter para que sejamos reconhecidos como verdadeiros cristãos. Fidelidade às Escrituras Sagradas. Se nós somos fiéis, irmãos, às Escrituras, nós iremos cumprir tudo aquilo que Cristo nos ordenou. Mas esse tema de vamos completar a missão, eu confesso que ele me deixa um tanto quanto reflexivo. Porque foi uma missão, como já foi dito aqui, que foi nos dada há mais de 2000 anos atrás. E nós ainda não conseguimos completar a nossa missão. E quando nós percebemos isso, você não pode agora dizer que não tem recursos, você não pode dizer que não tem possibilidade de participar da obra de evangelização do mundo, porque, irmãos, nós temos recursos financeiros para isso, nós temos recursos humanos, aqui a igreja está cheia de gente, como é que nós não temos recursos humanos para a evangelização do mundo? Nós temos aqui novas tecnologias sendo desenvolvidas, inteligência artificial. Quando eu ouço falar em inteligência artificial, a minha referência são 2 filmes, O Exterminador do Futuro e Matrix. Quando eu via Arnold Schwarzenegger com a 12, lembram? Dizendo, hasta la vista, baby. Meu amigo, aquilo ali é pior do que qualquer filme de terror. Eu tinha medo de inteligência artificial. Mas todas essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, elas fazem com que o mundo esteja ainda mais interligado. A distância não é mais o desafio para a evangelização. Já foi. Mas não é mais. Porque com essas novas tecnologias, nós podemos nos aproximar daqueles que estão longe. Mas ao mesmo tempo, quanto mais o tempo passa, parece que fica cada vez mais difícil completar essa missão. Parece que fica cada vez mais difícil a gente parar para evangelizar. E eu confesso, irmãos, que eu sou otimista com a humanidade. E esse otimismo, ele pode até parecer um pouco ingênuo.
Mas eu sou otimista, porque esse otimismo ele está ligado à esperança que eu tenho de ver uma humanidade consertada. A esperança que eu tenho de ver o Evangelho sendo pregado. A esperança que eu tenho, irmãos, de ver vidas sendo restauradas. A esperança é algo que precisa fazer parte da nossa vida. E claro, a nossa maior esperança é a certeza da vida eterna. Mas sabe, a gente não pode viver só essa esperança. A gente tem que viver a esperança aqui também. De acreditar naquelas pessoas que muitos falam que não tem jeito, de acreditar naquelas pessoas que podem ser restauradas. A Bíblia está cheia, irmãos, desses exemplos. E o mesmo Deus que agia lá nos tempos bíblicos é o Deus que age hoje no nosso meio. E se nós não nutrirmos essa esperança na nossa vida, a grande comissão aqui no texto que lemos fica um tanto quanto defasada, porque se eu não tenho esperança de que as pessoas podem ser restauradas, para que eu vou evangelizar? Se eu não tenho esperança de que a humanidade pode seguir um caminho diferente do que está seguindo hoje, se eu não tenho essa esperança, como é que eu vou mostrar para elas que Jesus Cristo é a única esperança? Nesse texto aqui, irmãos, do capítulo 28 de Mateus, Jesus Cristo já tinha ressuscitado, e agora ele estava lá revelando para os seus discípulos que toda a autoridade tinha sido dada a ele. E essa questão da autoridade de Jesus Cristo é algo totalmente importante para a nossa doutrina. Porque sem Cristo, ele mesmo diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, nós não podemos ir a lugar algum. Nós vamos apenas falar por nós mesmos. Nós vamos apenas falar palavras vazias para as pessoas. Se não vivermos em nós essa autoridade que Jesus Cristo falou ali para os seus discípulos. Mas quando nós olhamos para o mundo hoje, nós percebemos que temos todas as ferramentas necessárias para cumprir a missão. O que é que nós não temos? O engraçado aqui é porque o próprio texto bíblico, no capítulo 28 de Mateus, ele vai relatar dois fatores que impedem, ou que complicam um pouco para a gente completar a missão. Leiam comigo aqui os versos 16 e 17, e aí você vai perceber uma das coisas que falta para completar a missão. Lembre, Jesus Cristo já tinha ressuscitado, e aí ele aparece para algumas pessoas e diz assim, olha, chame os discípulos que a gente vai se encontrar em um determinado lugar. Aí esse encontro acontece nos versos 16 e 17, e diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sabe qual é o primeiro grande obstáculo para o cumprimento da grande comissão? É a nossa má vontade. Lembre, irmãos, que talvez Jesus, o Mateus, quando escreve esse texto, talvez ele estivesse se referindo à situação com Tomé. Ele não é tão detalhista quanto os outros evangelhos, mas ele fala aqui que algumas pessoas duvidaram. E o que é interessante, irmãos, era porque eram os discípulos de Jesus. Muitos falam, eu sou igual a Tomé, eu só acredito vendo. Irmãos, Tomé vendo, não acreditou. Para ele acreditar, ele tinha que tocar. Ele não pediu para Jesus, eu tenho que tocar. A dúvida muitas vezes sim é algo positivo, mas aqui é algo negativo. Tanto é que nos outros evangelhos o próprio Jesus Cristo termina repreendendo Tomé. E Tomé foi um dos 12, que conviveu com Cristo. E o mesmo pode acontecer, irmãos, com a nossa igreja. Porque é muito nocivo para a nossa fé quando a má vontade surge no meio do próprio povo de Deus. A má vontade ali, irmãos, aquela luta contra a carne e o espírito.
A carne não é o nosso corpo, a carne é justamente essa nossa má vontade, aquele desejo que nós temos de cultivar resquícios da velha natureza. Quando a má vontade surge do meio do próprio povo de Deus, é colocado um obstáculo para a evangelização dos povos. Nós temos os recursos, nós temos as possibilidades, e ainda assim não completamos a nossa missão. Nós acabamos de cantar que nós não podemos duvidar. E um dos fatores para que possamos reconhecer que Cristo é bom, que Deus é bom, é tirar do nosso coração toda a dúvida. Eu não sei como você chegou aqui, nesta manhã. Eu não sei se você é uma pessoa que talvez esteja cheia de dúvidas no coração. Mas não deixe que essa dúvida impeça você de cumprir a missão que Cristo deu. A dúvida faz parte da nossa vida. Mas ela não pode ser um empecilho, como foi um empecilho ali para as pessoas que estavam com Jesus, que mesmo vendo Jesus Cristo ressuscitado, não acreditou, duvidaram, não é? que ele tinha ressuscitado. A pior coisa é quando, mesmo vendo, nós ainda duvidamos. Por quê? Porque para acreditar a gente não precisa ver. Esse é o grande diferencial. Porque nós não temos o hábito, não é, de esculpir imagens. Porque faz parte, muitas vezes, do ser humano que para ele acreditar, ele tem que ver alguma coisa, ele tem que pegar em alguma coisa. Mas com Deus é diferente, irmãos. Não existe nada feito por mãos humanas que pode representar o que Deus fato é. Não existe nada feito por mãos humanas que pode representar toda a glória, todo o poder que Cristo revela em nossas vidas. Por isso que nós não precisamos ver. Nós só precisamos crer. Crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, para de duvidar. Para de agir com má vontade. Porque já parou para pensar que muitas vezes nós queremos de Deus aquilo que eu não estou disposto a entregar para o meu irmão. Eu quero a graça e eu quero o perdão de Deus. Mas eu não estou disposto a ser um canal da graça e do perdão de Deus para o meu irmão que precisa. Eu quero que Deus me perdoe. Eu quero que Deus me abençoe. Mas eu não quero ser um canal para que Deus abençoe outras pessoas. Queremos ser evangelizados, mas não queremos pagar o preço de evangelizar. Queremos ouvir as boas novas, mas não queremos divulgar as boas novas. Por isso que toda essa questão da carne culmina na nossa má vontade. E por isso que um dos grandes desafios para a igreja é aprender a fazer o que o apóstolo Paulo diz. Olha, crucifiquei a minha carne. Matei a minha carne. Deixei de lado a minha má vontade, deixei de lado a minha preguiça, deixei de lado o meu egoísmo, deixei de lado tudo aquilo que me impede de seguir a Cristo e de ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Deixei de lado tudo isso. E agora eu quero viver para a honra e para a glória do nosso Senhor. Primeiro fator que nos impede, que dificulta a pregação do Evangelho, a nossa má vontade, que nós precisamos arrancar do nosso coração. Mas tem outro fator, versículos 11 e 13, diz assim: e enquanto elas iam, as mulheres iam lá para o túmulo de Jesus, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo,
e roubaram o corpo. Sabe qual é o segundo fator que nos impede de pregar o Evangelho? É o que eu carinhosamente chamo de os inimigos da cruz. Os inimigos da cruz de Cristo, que estão mais presentes em nossa sociedade do que nós imaginamos. São lobos em pele de ovelha. Lobos em pele de ovelha. Os inimigos da cruz são aqueles que fazem falsas acusações à Igreja de Cristo. Muitas vezes nós somos acusados de sermos antidemocráticos, somos acusados de sermos intolerantes, retrógrados, antiquados. E eu aprendi a me alegrar com isso. Porque lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 11 e 12, a Bíblia diz, Jesus fala: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ser xingado por esse povo é elogio. É elogio. Porque grande é o nosso galardão, grande é a nossa recompensa. Eu aprendi isso aqui na palavra de Deus. Aprendi aqui com Jesus Cristo. Ou a gente paga o preço de evangelizar, ou a gente prega o Evangelho, ou a gente se dispõe para ser canal de bênção para a vida das pessoas. Ou então não adianta dizer que está preocupado com a evangelização do mundo. Se tem pregado aí um evangelho que não muda a vida das pessoas. Se tem pregado aí um evangelho muito raso. Isso é um problema no mundo todo. Muitas vezes as pessoas falam: mas Jesus disse, venha como está. Mas Jesus Cristo, o que Ele mais falou foi de transformação de vidas. O apóstolo Paulo fala sobre transformação de vida. Aquele que mente não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Sabe, irmão, se nós como cristãos, não estamos dispostos a pagar o preço da evangelização, nós não somos dignos nem de sentar nos bancos da igreja, nós não somos dignos nem de subir nesse púlpito, nós não somos dignos, irmãos, nem de pronunciar alguma coisa que seja da palavra de Deus. Ou pagamos o preço de evangelizar, ou não nos importamos com a grande comissão. Mas sobre os inimigos da cruz, que são colocados aqui no Evangelho de Mateus, né? Os irmãos lembram o que aconteceu? Jesus tinha ressuscitado, e aí chegaram lá alguns dos líderes do povo de Israel, subornaram os soldados para que eles dissessem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E essa é uma das características dos inimigos da cruz: a corrupção. Suborno para promover uma mentira. Infelizmente, irmãos, já há algum tempo a corrupção vem se tornando cada vez mais comum. Não só no nosso país, mas no mundo todo. Mas o que me deixa triste, o que me deixa perplexo, é muitas vezes, irmãos, perceber que a corrupção não está fora da igreja. É perceber que cristãos participam de esquemas de corrupção. E falar: eu estou preocupado com a evangelização do mundo. Mas quando a gente participa de esquemas de corrupção, irmãos, crianças deixam de ter a merenda na escola, hospitais deixam de ter leitos para as pessoas que estão doentes. E falamos: eu estou preocupado com a evangelização do mundo. Mas não estamos preocupados com as pessoas que estão sofrendo por causa da corrupção. Não estamos preocupados com as pessoas que choram todos os dias, porque estão sem esperança, porque não encontram uma razão para viver.
a corrupção é algo muito presente naqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E a outra característica aqui é que são pessoas que preferem viver uma mentira. Eles sabiam que aquilo não tinha acontecido. Eles sabiam que os discípulos de Jesus não tinham roubado o corpo do seu mestre. Mas para preservar os seus próprios desejos e muito mais preocupados com os cargos que ocupavam do que com qualquer outra coisa, do que com o bem-estar do povo, aqueles homens subornam para incentivar as pessoas a divulgarem uma mentira. Isso é uma das coisas que impedem também a evangelização, que atrapalham a evangelização. As pessoas não querem ouvir a verdade. E talvez a gente tenha chegado lá naquele texto. Talvez nós estejamos vivendo o tempo que o apóstolo Paulo fala aqui. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Pessoas, os inimigos da cruz, não suportam ouvir a verdade. As mentiras, muitas vezes, são apresentadas a nós como algo muito bom. Isso é para a inclusão. Isso é para o amor. Isso é para promover uma igualdade entre as pessoas. Tudo conversa. Tudo mentira. Não é para nada disso. Só porque as pessoas não aguentam ouvir a verdade. E a Bíblia diz que quando essas pessoas escutam a verdade, era como se estivesse sentindo coceira nos ouvidos. Eu sei que a verdade incomoda. Na verdade, irmãos, essas ideologias que são apresentadas a nós hoje só servem para destruir princípios sagrados e para dificultar a evangelização no mundo. E diante de tudo isso, se você voltar para o texto de Timóteo, a única recomendação que Paulo dá para Timóteo é: seja sóbrio. Você vai enfrentar tudo isso. Você vai sofrer. Você vai falar a verdade e as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Mas você seja sóbrio. Seja sóbrio em tudo o que você fizer. Pessoas que são capazes de se corromperem para viver uma mentira. Isso não pode fazer parte, irmãos, do nosso convívio. Isso não pode fazer parte daquilo que nós somos como cristãos. Isso não pode, irmãos, fazer parte da nossa vida. Se nós formos transformados por Cristo, nós precisamos ser esses agentes de transformação também. Nós precisamos participar da evangelização do mundo. Nós podemos sim ter muitas coisas que dificultam para completarmos a missão. Mas lembra que eu disse que eu sou até esperançoso e otimista com a humanidade? Nós temos a má vontade, nós temos os inimigos da cruz, nós de fato vivemos muitas coisas que dificultam a pregação da palavra de Deus a nível mundial. Mas Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, nos dá os princípios da evangelização. E a primeira coisa que ele fala é que nós devemos fazer discípulos. Isso aqui é o início da evangelização. Faça discípulos. Discípulos significa aquele que segue alguém. Mas muitas vezes nós nos enganamos e pensamos que a evangelização termina aí. Fiz discípulos. Fiz pessoas que agora estão seguindo Jesus Cristo. Mas no versículo 20, Jesus Cristo fala que nós também precisamos ensinar as pessoas a guardar os mandamentos que são eternos, imutáveis
e sagrados. E isso é a continuação da evangelização. Nós fazemos os discípulos, nós evangelizamos, nós mostramos que aquelas pessoas têm uma razão para a sua existência agora, mas a obra precisa continuar. É preciso ensinar. É preciso entregar a palavra para essas pessoas, doutrinar com fidelidade as Escrituras Sagradas. E o melhor de tudo, irmãos, é que ainda no verso 20, apesar de todas essas dificuldades que aconteceram antes de Jesus se revelar para os discípulos, o próprio Jesus Cristo fala que quando nós fazemos isso, Ele diz: e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Amém? Amém.